Da onde surgiu a ideia? Qual foi a dor que vocês identificaram e falaram, a gente precisa criar uma solução para isso? Começou da dor do colaborador, mas isso foi, quem trouxe a dor com uma solução que nem era a solução que acabou sendo a que sobreviveu depois de muito fórum de discussão, mas foi meu sócio. Tenho 2 sócios na Flash, um deles é o ex-advogado, e ele já era empresário, e nessa pequena empresa, uma agência pequena que ainda existe, mas é onde ele gastava o tempo dele na época, ele um dia foi almoçar com um grupo de funcionários e descobriu que eles estavam indo no tiqueteiro vender o ticket deles. Ele falou, como assim? O que é tiqueteiro? E o que é vender o ticket? Aí ele descobriu que existia a prática de vender o ticket, onde o cara saía do escritório, andava 2, 3 quarteirões e tinha uma biboquinha que comprava o ticket dele com 20% a 25% de desconto e dava dinheiro para ele. O sócio ficou indignado com aquilo, ele falou, como assim? Agiota sem risco, como é que pode o funcionário aceitar perder 20% a 25% do benefício dele? E ele foi sentar com todo mundo no café da empresa e entender por que eles estavam vendendo. E qual foi o primeiro modelo de negócio, assim? Quando vocês pensaram numa ideia, o que era a ideia? E aí também, já complementando a minha pergunta, se você puder explicar se do início até aqui, o quanto vocês tiveram que repensar esse modelo de negócio e agregar ou tirar formas de fazer para ser o que ele é hoje. A ideia inicial que eles tiraram da cartola ali quando eles vieram falar comigo é: vamos fazer um wallet de benefícios. Então ele era 100% digital, ele era com pagamento com QR Code e ele era um vale comida, refeição e alimentação, ponto. Por quê? Porque foi essa dor que ele enxergou nos funcionários dele e eles já vinham com uma vontade, uma curiosidade, tinha um bias por wallets e etc. Era a época que estava surgindo e crescendo todas no Brasil, né? Dos grandes players de iFood, Mercado Pago, Recarga Pay, PicPay e assim por diante. Então, e ele tinha visto alguns wallets funcionando fora do Brasil e tinha ficado bastante intrigado com isso. E esse foi o modelo inicial que eles me provocaram. E foi o que a gente começou a tentar detalhar e evoluir. Começamos a entrevistar a gente que foi da Stone, de outras empresas, para entender como é que era o modelo de construção de rede para sair credenciando restaurantes e etc. E chegamos à conclusão que era um esforço descomunal, mas continuamos desenhando o modelo para ver como a gente faria bairro a bairro e assim por diante, cidade a cidade e assim por diante. Começamos a concluir que isso antes de ter o produto, tá? Ainda na fase de validação de ideia e definição de modelo de negócio mesmo. Em paralelo, começamos a explorar se teria alguns atalhos, ainda digital, sem o cartão, mas se teriam alguns atalhos para fazer isso acontecer, essa construção de rede que não precisasse depender da gente inicialmente criar toda a ideia. E nisso estava, na época, surgindo o QR Code da Cielo e alguns outros QR Codes de mercado que você poderia se integrar com eles, etc. Aí passamos um tempo sentando com todas essas empresas, entendendo o que precisaria construir para fazer isso. Fomos a primeira empresa a se integrar no QR Code da Cielo, by the way, e usá-lo, isso ainda em novembro, dezembro de 2018, antes de existir ainda a Flash formalmente. A gente já estava testando essa operação e vendo como funcionaria. Isso nos dava mais ou menos metade dos estabelecimentos comerciais do Brasil, mas caindo, né? Porque a market share da Cielo vinha caindo bastante e, portanto, a gente ia perder representatividade. Então a gente falou, ok, mas não sei se é suficiente. E aí o que a gente fez durante essa trajetória toda foi o que hoje é o nome bonito é Discovery, mas na prática é entrevistar muito cliente. Todos os tipos de clientes, tá? Do restaurante ao usuário, à empresa. A gente deve ter entrevistado umas 2 ou 3 centenas nesse período. E continuávamos as entrevistas cada vez que a gente tinha uma interação nova e pensava no modelo novo, eu como bom consultor e PowerPoint zero, montava 1 ou 2 páginas de PowerPoint e sentava com alguém para testar o modelo e ver o que eles achavam. Isso era um modelo muito rápido de testar, iterar e validar hipóteses e modelos e desenhos. Então a gente rapidamente ouviu dos clientes que o modelo da rede própria de QR Code não ia voar. Porque o cara falava, eu vou trocar o meu vale-refeição que é mal aceito, mas é aceito,
por um que é pior aceito. E a aceitabilidade era a dor número 1 dos colaboradores e etc., não ia funcionar. E aí clicou na nossa cabeça que a gente falou, putz, acho que achamos a solução, que é o cartão bandeirado efetivamente me traz a habilidade de fazer todas as categorias de uma vez, e tem uns desafios, regulatório de como viabilizar e fazer isso dentro da lei, do PAT, isso, daquilo, que aí foram dezenas de conversas com advogados, muito mais do que eu gostaria de ter feito na minha vida inteira. Desculpe se alguns alunos foram advogados, mas foram muitas conversas com os advogados, e meu sócio é advogado. E do outro lado, a gente começou a viajar na ideia do benefício flexível, que a gente ouviu que seria um value proposition incrível e que realmente criaria um valor e um diferencial para o instrumento de benefício e que permitia a gente ir além do refeição e alimentação, atacando mobilidade, saúde e etc. E aí, quando as duas coisas encaixavam perfeitamente. Então, a gente passou a falar, putz, acho que esse é o modelo. A habilidade de construir a tecnologia não existia. Aí passou a ser investigar como construir a tecnologia que não existia no mercado para criar um arranjo aberto, emissão de cartão, autorização de transação selecionada, isso tudo. Validar a tese regulatória e validar o desenho de produto para efetivamente começar a construir. Então, isso foi um processo, mais ou menos, tudo isso que eu falei, de, sei lá, outubro a dezembro. Em algum momento, vocês chegaram a pensar assim, a não acreditar que talvez pudesse dar certo, um pensamento de, talvez a gente deva desistir, não temos espaço nesse mercado, o desafio é muito grande, tem muitas barreiras? Teve uma época que a gente quase toda sexta-feira tinha uma porrada e uma má notícia. Seja porque a gente achou uma cópia nossa, depois a gente uma licença X da prefeitura que a gente precisava para emitir a nota fiscal e começar a operar demorou mais, depois que um dos pedaços da nossa infraestrutura de tecnologia estava atrasando para burro, a gente não conseguia lançar o produto sem aquilo, e etc. Então foram todos choques, acho que desmotivadores e que precisou de resiliência para falar, meu Deus, não é dessa vez que eu vou jogar a toalha. Mas acho que a gente nunca chegou no ponto de quase desistir, mas acho que somos calejados e resilientes por definição, mas requer, a trajetória empreendedora no Brasil requer muita resiliência e é um negócio difícil. Mas quando foi que vocês sentiram assim que o negócio de fato deu certo e que ia estourar, assim, que momento, depois de quanto tempo do início? Conta um pouco pra gente sobre essa fase. Isso foi muito rápido. E eu acho que isso foi consequência de das centenas de entrevistas. Estava tão validado o modelo de negócio de um jeito iterativo, conforme a gente foi construindo, a gente continuou esse processo pensa que teve lá os seus 3, 4 meses ao longo de 2018, a gente validando todo esse modelo até chegar no desenho. Depois demorou mais uns 4, 5 meses para a gente efetivamente conseguir construir tudo e botar no ar o produto. E a gente continuou iterando e conversando com muito cliente, e conforme a gente foi construindo o produto, a gente foi fine-tuning ele ali e ajustando para isso. Isso fez quando em julho de 2019, quando a gente efetivamente lançou o produto, ele tinha sido muito validado com muita gente. Então, para você ter uma ideia, o nosso primeiro business plan falava de chegar numa certa escala X, que a gente apresentou para os investidores, em 18 meses. Isso aconteceu em algo entre 3 ou 4 meses. Foi muito rápido. A gente foi de 28 empresas, 28 empresas que foram clientes em julho que a gente foi, digamos, reunindo ela ao longo das nossas entrevistas do começo de 2019, de 28 para, sei lá, algo entre 400 e 500 empresas clientes até o final de 2019, ou seja, em 6 meses. Então, o crescimento foi muito acelerado. Por isso que a gente acabou fazendo, inclusive, uma segunda rodada de investimento de captação. O que você falaria hoje para aquelas pessoas que estão naquele início que você esteve, com o interesse e o desejo de empreender num país tão desafiador como o Brasil? Mistura de inovação, criatividade, como você falou, e um pouco de indignação e insistência até solucionar o problema, com foco no cliente.